10 lives. Vamos orar neste momento e compartilhar a palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Senhor, nós te amamos, te bendizemos e te agradecemos pela oportunidade neste domingo de ceia de estarmos juntos cultuando o teu santo nome. Obrigado por cada família aqui representada, cada querido, querida, irmão, irmã, aqueles que também na comunidade online estão conosco, celebrando este momento, adorando o teu nome. Pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito, venha de uma forma muito sobrenatural, tocando cada coração e movendo-se de uma forma única, individual, trazendo apontamentos, revelação, exortação, inspiração. Senhor, queremos sair daqui cheios, plenos, edificados, transformados pela tua palavra e pela manifestação da tua presença. Oro para que seja assim, no nome poderoso, santo de Jesus. E a igreja diz, amém. Glória a Deus. O tema deste domingo é o que fazer quando o não chegar. E ele chega. Nós ouvimos muito mais nãos do que sim. Mas a verdade é que não gostamos deles. E eu vejo muitas pessoas sofrendo diante dos nãos que recebemos na vida. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz o seguinte: clame a mim, e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Nós não esperamos muito o não, até porque ela é negativa. Jó passou por essa experiência amarga, como a gente vê na palavra: clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Eu fico em pé, mas apenas olhas para mim. Essa era a impressão de Jó. Mal sabia ele que Deus estava agindo, mal sabia ele que Deus estava operando, mas a sensação dele é que Deus o havia abandonado. E muitas vezes eu vejo pessoas, irmãos em Cristo, parados, limitados, recuando, porque não conseguem discernir e entender qual o propósito dos nãos de Deus. O que fazer quando este não se manifesta? Nós não trabalhamos pelo não, trabalhamos pelo sim, buscamos o sim. Sabe o que está de errado nisso, em buscar o sim? Nada. É a natureza divina em nós. Sermos positivos, altruístas, buscarmos o melhor. É por isso que muitas pessoas acabam migrando de uma cidade para outra, de um estado para o outro. Muitos que estão se formando no final do ano passado, estão agora migrando, saindo das cidades. Nós tivemos aí, acho que foi a primeira turma de medicina de Araçatuba. Bênção, glória a Deus por isso. Nem todos vão ficar trabalhando aqui, na verdade uma minoria. Muitos vão migrar, e vão migrar por quê? Porque estão buscando o melhor. Alguns saem do país, vão para outro país. Buscar uma vida melhor faz parte da vida. O problema é que muitos não fazem isso tão bem, pois acabam se desviando do melhor, em função apenas do que conseguem ver, dos seus sentimentos, pensamentos e tradições, e acabam buscando o melhor, mas de forma errada e no lugar errado, e é esse o problema. Mas com você, hoje foi diferente. Olhando para você aqui, você já desejou o melhor, buscando no lugar certo, fazendo a coisa certa, procurando adorar a Deus, se conectar com Deus, adorar ao Senhor e ouvir a sua palavra. Enquanto você está aqui, sentado, ouvindo, eu posso dizer, uau, só a tua atitude já diz muito a teu respeito, glória a Deus por isso. É muito interessante viver uma dor, ninguém gosta, como ninguém gosta do não, mas a dor, ela muda a vida das pessoas. Acabamos de falar de Jó, você conhece bem.
A dor, ela gera cicatrizes. Você já experimentou uma dor que mudou de forma profunda a sua vida? Sim, acredito que a maioria de nós. Sim. Mas você não entende bem o porquê dessa dor até ela acontecer. E depois dela passar e cicatrizar. Somos transformados pelos nossos sofrimentos, dores e perdas porque passamos por elas. Eu não estou dizendo que é Deus quem promove e provoca estas dores em nós. Não. Mas tem uma frase do pastor Rick Warren que eu gosto muito, já citei elas várias vezes e vou repeti-la nessa manhã. Deus não causa dor, mas Ele não desperdiça uma dor. Você pode ler comigo essa frase? Deus não causa dor, mas Ele não desperdiça uma dor. Porque toda dor pode trazer grandes lições. Existem situações que não dá para descrever com palavras ou imagens. É necessário vivê-las para entender. Por exemplo, uma mulher só pode definir a figura de uma mãe depois que se torna uma. É uma verdade. Um homem só pode saber o que é ser pai depois que ele tem um filho, chamando ele de pai. É a verdade. Uma pessoa só sabe realmente o que é a luta contra um câncer depois que você vence um. Simples assim. Uma pessoa só pode descrever o luto se tiver enfrentado a realidade da morte. Só entendemos as coisas mais fortes da vida quando as experimentamos. Por isso que sem Jesus você nunca vai entender as grandes questões da vida. Ponto. Simples assim. Para entender Deus, você precisa experimentá-lo em sua vida. E a Bíblia convida você a isso, porque no Salmo 34, verso 8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Jesus vai em encontro à dor das pessoas. Quando você procura Jesus em meio à dor, você o encontra. Mas acontece que você nunca terá resposta para todas as suas dúvidas, e esta é uma certeza que temos. Deuteronômio capítulo 29, verso 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. O Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Incrível. Veja essa declaração da palavra. 1 Coríntios capítulo 13, verso 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Eu quero dizer a você, filhos, que a vida na terra não é como no céu. Você não precisa sofrer para aprender que Deus te ama e que tem um grande propósito para a sua vida aqui na terra e também na eternidade. Eu não estou dizendo que você precisa passar pela dor. Eu estou falando qual deve ser a nossa atitude diante da dor. Eu não estou declarando e profetizando um não para você. Eu não estou declarando provas sobre a tua vida. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas, aos longos dos meus 47 anos, já sou maduro o suficiente para saber que elas virão. Jesus disse que elas viriam. Mas Ele disse: tem de bom ânimo. E aqui está a chave e o cerne da mensagem. O problema é que nós, mesmo sabendo que vem lutas, que vem dores, não sabemos quando. Não nos preparamos para elas, porque aguardamos sempre o sim. E o que eu quero compartilhar com estas palavras introdutórias é que mesmo se, num vento contrário, mesmo se o barco parecer que vai naufragar, olhe para o Senhor e confie nele. E se vier uma resposta que você não estava aguardando, se é um não que se manifesta, acalme o seu coração. Esse não de Deus tem muitas aplicações. Deus não é sarcástico. Ele não está gerando uma dor em você, ou permitindo uma dor em você, para te dar uma lição. Não. Eu vejo mais o Senhor permitindo livramento na tua vida. Precisamos aprender isso. A maturidade cristã gera isso em nós. Precisamos parar de nos comportarmos como
meninos mimados no nosso relacionamento com Deus. Porque sintomas de crianças mimadas eu espero de bebezinhos. Mas eu olho muitas vezes para irmãos cristãos que vivem a vida cristã já há 10, 15, 20 anos. E diante de algumas circunstâncias, comportamento de menino mimado. Fica magoadinho, se magoa com Deus, sai da igreja. Fala, eu não virei as costas para Deus, eu só não quero mais ir na igreja. Você é mimadinho, porque a igreja não é do bispo, não é do pastor, não é sua, não é de ninguém. A igreja é de Cristo. Porque você é mimadinho, você não soube lidar com um não, você não soube lidar com uma resposta negativa, você não conseguiu discernir em Deus qual era o sonho, o desejo, o planejamento dele para a tua vida a partir da manifestação desse não. Você está cego querendo muito alguma coisa, você tinha certeza, não, porque eu recebi palavra, e você sequer consegue pensar que aquela palavra que você disse ter sido de Deus, na verdade era a tua carne gritando. Eu já disse, irmão, posso eu dizer algo a você daqui do púlpito, se não tiver base bíblica, tira essa palavra da tua vida. Se não tiver fundamento nos princípios da palavra, pode ter sido o teu bispo, rejeite essa palavra. Eu mesmo digo, nós não acertamos todas. Eu posso ter um apontamento profético, eu posso ter um insight profético, mas eu não sou, irmão, a voz de Deus gritando no teu ouvido, a não ser que eu esteja declarando a palavra sobre a tua vida. Mas a partir do momento que eu trago um insight pessoal, cuidado, tem pessoas que estão simplesmente perdendo a noção e chamando palavra e declaração de Deus aquilo que não é de Deus. E não vou falar nem que é o diabo, muitas vezes é a sua carne. Você quer ouvir uma palavra profética? Tem um monte de gente distribuindo aí algo que você quer ouvir. Você veio para cá hoje querendo que eu olhasse para você, apontar, falar, estou vendo uma chave de ouro. Essa não é prata, essa aqui é, né? Essa aí é conhecida, desde quando eu era solteiro, adolescente, que eu ia em umas igrejas da revelação, do manto, essa chave de ouro, irmão. Olha, lá no fundo, você aí, ó, meio careca aí, ó, que emagreceu bastante, só comendo carne aí, legendário. Estou vendo uma chave de ouro. Aí o cara já se emociona, pulo, cata a chave, é minha, é eu, tomei posse e tal. Aí você faz o quê? Segunda-feira está esperando a ligação de um gerente, algum prêmio, um tio que você não conhece que morreu. A chave é de ouro, é a prosperidade vindo. Irmão, e aí passa um mês, passa um ano, nada acontece. Aí você fala, Deus é mentiroso. Porque o homem de Deus, fala assim, irmão, cuidado com esse negócio de homem de Deus. Você que é mimadinho, que o teu ouvido está pronto para ouvir o que você quer ouvir, mas você não preparou o teu coração para receber o direcionamento correto de Deus, que muitas vezes é não. Porque se você, mãe, na hora do almoço, diz sim para o teu filho comer Doritos, você não ama o teu filho. Não, desculpa, você é uma péssima mãe, mas tem chance para você, se arrependa, se converta. Eu já ouvi de mães dizendo, meu filho não come nada. O que ele come? Biscoito, só salgadinho. Então, você não ama teu filho. Teu filho é um HD zero, que quando nasceu não tinha informação nenhuma. Cabia a você colocar os programas e os programas, né, de funcionamento correto. E você deixou, irmão, sei lá quem, a Xuxa, colocar ensinamentos para o teu filho, menos você que deveria ensiná-lo. E teu filho está lá, correndo atrás de um pote de ouro no final do arco-íris, porque o cara lá de cima tem que dar se você pedir. Isso não é Bíblia, isso não é cristianismo, isso não é vida cristã. Acorda! Simples assim. Então, se na hora do almoço você vai falar para o teu filho, gostando ou não gostando, tu vai comer? E muitas vezes a criança vai lá, ela põe a colher na boca, ela dá aquela ânsia, está vendo? Ela não gosta. Eu nunca vi criança sentir ânsia comendo arroz, comendo feijão, comendo carne. Ah, ele não gosta de carne, acho que ele é irmão. Vai no médico então. Acho que ele nasceu vegano.
Sabe por que eu como carne? Eu amo os veganos. Sabe por que eu como carne? Porque eu tento acabar com aquilo que está acabando com a comida deles. Então por isso que eu mato a vaca e faço um churrasco dela, porque a vaca está comendo a comida dos veganos. Então eu amo tantos veganos que... mais ou menos essa. Não, meu irmão, você não está entendendo. A gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer. Eu quero que você entenda algumas coisas. Quando você enfrentar o não, você está comigo nessa manhã? Quando você ouvir e for enfrentar o não, tenha no teu coração, em primeiro lugar, que a perspectiva de Deus, ela é maior do que aquela que você tem. Creia que Deus tem uma perspectiva maior para a sua vida. Hebreus capítulo 4, verso 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Provérbios 2, 8. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então descanse. Acalme o teu coração. Chegou o não. Não passou na entrevista de trabalho. Não foi do jeito que você pensava. Não passou na ordem dos advogados, lá pegar a carteirinha da OAB. Não passou no vestibular. De novo, foi reprovado no exame de carro, de moto. De novo. A maioria das pessoas que não conhecem a Deus, ou não conhecem o caráter de Deus, não têm intimidade com a palavra de Deus, ficam apenas se andando nos sincretismos religiosos da internet. Vão dizer, Deus não quer, né? Bom, primeiro que você não se preparou para a entrevista. Segundo que a tua capacitação é péssima perto dos outros que também fizeram entrevista. Segundo, tu não treinou para poder fazer a prova. Tu nunca pegou nem para dirigir trator, você nunca fez nada da vida, vai tirar carta com 40 anos. E você acha que com meia dúzia de aula, tu vai estar apto, teu coração está nervoso, tal. Não, nunca é você. Sempre são os outros. Deixa eu te dizer algo que eu aprendi. Eu constantemente enfrento nãos, faz parte da vida. De gente adulta. Aprendi isso desde criança. Então eu sei lidar bem com os nãos. E a primeira coisa que eu faço quando eu ouço um não é colocar isso diante de Deus e perguntar para Ele: me ajude a crescer, me ajude a melhorar. Devo prosseguir? Esse não é uma porta que o Senhor está fechando. Esse não é um momento onde eu preciso me preparar mais para retomar este projeto. Qual é a tua vontade? Porque a tua perspectiva é maior sobre a minha vida. Você nunca parou para pensar que essa entrevista de trabalho, Deus fechou essa porta, esse não veio para que uma outra que Ele está preparando se manifeste? Você nunca parou para pensar nessa possibilidade? Então são questões onde o crente maduro, ele vai buscar em Deus os direcionamentos corretos. Precisa analisar bem. Diga comigo assim: nada pega Deus de surpresa. Guarde isso no coração. Quando não aparecer e você se surpreender com ele, você vai se lembrar deste domingo e vai dizer: opa, Deus já sabia desse não. Está tudo bem. O que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer? Segundo, quando não aparecer, creia que Deus tem um plano melhor para você. 11:40 de Hebreus. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Que incrível isso. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Deus é positivo. Em Deus está o desejo do sim sobre as nossas vidas. Mas o próprio Tiago também nos alerta que muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal, com motivações equivocadas, erradas.
Isaías 55, verso 8, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você precisa comparar os seus pensamentos e os seus caminhos com os caminhos de Deus e os pensamentos dele. Deus planeja, vê e age de forma diferente, simplesmente porque Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Um Deus que ama você, nunca vai planejar o pior para a tua vida. Creia nisso. Se você agregar a sua vida a Deus, então saiba que o teu futuro está garantido. A tua vida se encontrará nas mãos dele. Você está comigo aqui nessa manhã? Glória a Deus. Em terceiro lugar, quando não chegar, creia que Deus tem um propósito maior para o seu futuro. Isaías 46, 10, eu estou compartilhando a palavra com vocês. Eu faço questão de ler vários versículos para vocês nesta manhã. Meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Jeremias 29, 11, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o desejo de Deus, no coração dele está o sim. Quais são as condições? Simples. Versos 12 e 13 de Jeremias 29, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aqui está o ponto alto de onde eu quero chegar com vocês nessa mensagem. Buscar as coisas em Deus, eu sei que todos nós fazemos. Buscar emprego, recurso, dinheiro, saúde, cura, tudo isso nós buscamos. Eu quero perguntar quantos de nós estamos buscando o Senhor por quem Ele é. Porque Ele é Pai. Porque Ele nos ama. E porque Ele quer ter relacionamento conosco. Quem sabe muitos nãos não estão sendo apresentados a nós, da parte de Deus. Porque a nossa prioridade, nem de perto, nem de longe, melhor dizendo, é Ele. E se Ele permitir aquilo que você e eu estamos pedindo para esse momento, para esse tempo, o nosso coração vai se afastar, sabe do quê? Do propósito dEle para nós. Eu sei que você conhece pessoas, quem sabe já passou por essa experiência, onde uma bênção, uma conquista, nos afastaram da presença de Deus. Coisas que não são erradas, não são pecaminosas. Bênçãos que nos afastaram. Quantos aqui clamaram, declararam, Senhor, que a minha empresa cresça, aumente, que olha, Senhor, e etc, e vai, e aí a empresa cresce, aí a empresa avança, e aí, cadê a fulana? Começou vendendo coxinha ontem aqui, abriu essa loja, e agora já está cheio de franquias ao redor do estado de São Paulo, as coxinhas da fulana, mas eu não vejo mais ela disse que não pode vir mais. Mas por quê? Cadê a fulana? É porque agora ela tem muita coisa para fazer, não tem tempo mais. Mas gente, ela era líder de célula, ela amava pessoas, ela sempre participava dos encontros com Deus, do face a face com Deus, ajudava. Pois é, mas agora não tem mais tempo. Desde quando Deus vai te dar uma bênção para afastar você da intimidade com Ele, daquilo que realmente é importante para Ele, vidas, pessoas? Porque a tua empresa crescendo, você pode até compartilhar de Jesus na tua empresa. Mas os teus colaboradores vão ver a tua vida e vão ver o que de fato é importante para você. É como os filhos. Como é que você diz que ama a Deus, mas não se envolve com aquilo que Deus ama?
Quantas vezes as nossas bênçãos nos afastaram do propósito? Então entender isso é fundamental. Quando um não chegar, e eu já recebi tantos nãos de Deus, eu queria ainda acrescentar algo. O não de Deus nunca é permanente. O não de Deus é temporal. Acrescente isso ao esboço dessa mensagem. O não de Deus, não estou dizendo todos os nãos. O do pecado é permanente. Mas existem nãos que Deus emite, que Deus declara que é momentâneo. Não, agora. Agora não. Agora não. Mas eu quero agora. Não seja um menino mimado. Eu estou no futuro. Eu sei quais são os planos para você, porque a minha perspectiva é maior. Eu sei quais são os meus propósitos para a tua vida, e os meus planos, desejos, sonhos são maiores que os seus. A tua visão do que você deseja é tão limitadinha perto do que eu quero fazer. Nunca na minha vida, por mais criativo, ousado que fosse, cheguei de perto sonhar em viver o que eu vivo hoje. Na minha vida, na minha família, ministerialmente, nunca. O senhor sempre sonhou em ser pastor? Nunca quis ser pastor na minha vida. Não vou falar que tinha raiva de pastor, mas durante a minha adolescência eu quis bater num, que era o meu pastor na época. Quis bater. E eu tinha uma turma lá da igreja, era da igreja, não era gente de fora não, eu nasci na igreja. E durante a adolescência, eu sempre fui um adolescente meio grandão. E eu tinha uns colegas muito sangue bom que falaram assim: bate mesmo, pega que nós vamos junto. Já pensou que rolo? Acho que é por isso que eu levo tanta paulada aqui, não é possível. Mas nunca bati, mas eu quis bater. Nunca quis ser. O senhor deve ter sonhado com uma grande igreja. Não, meu sonho da bispa, pergunta para ela. Gravamos um documentário aí, de repente o pessoal começa a soltar algumas coisas para vocês assistirem depois. O nosso sonho era ir para onde? Amor, fala para elas. Fala para ele, pro povo aí, para onde a gente queria ir. A gente sonhava no seminário em ter uma grande igreja. A gente queria ir para onde? Montamos uma equipe para ir para onde? Para a tribo. Nós montamos uma equipe e a equipe foi para a tribo. Esse foi um dos nãos ministeriais que eu recebi de Deus. Que não entendi nada. Terminei teologia, depois terminei missiologia. E aí eu tinha formado um grupo que foram lá para o Amazonas, chamado Cabeça do Cachorro, para trabalhar entre a tribo Baniwa, Nhangatu, na verdade, que são bem próximas as duas tribos. E a equipe que formamos foram, e nós fomos chamados para permanecer, porque um líder estava saindo do instituto missionário, e fomos chamados para trabalhar como líderes, e dar aula, pelo menos por um semestre ou por um ano. E depois vocês continuam, foi o primeiro não. E aí quando terminou o nosso tempo, um outro casal de líderes chegaram para nos substituir, falaram: bora, vamos para onde? Para a tribo. Não sonhava com Campos Bela Vista, um campus lindo, um dos mais bonitos do Brasil. E papai, nunca sonhei com isso. Tribo! Na minha cabeça, uma hora dessa de manhã, está com chinela havaiana no pé, calcanhar rachado, provavelmente arrancando pé de mandioca para cozinhar para o almoço, com alguma carne de caça, ou peixe muqueado. Era esse o sonho, era esse o projeto. Por que o senhor teve filho tão cedo? Por que com 20 anos o senhor casou e 21 já dá carne? Por quê? Porque o nosso sonho era ir para a tribo. E a gente não queria que a nossa filha nascesse no meio do mato. E lá, imagine, para poder sair de última hora, a gravidez. E ele falou: amor, não foi esse o nosso planejamento? Vamos ter filho logo. Porque quando a gente for para a tribo, pelo menos a gente já leva já com o bichinho no colo. Esse foi meu planejamento. E aí Deus me dá um não. Bom, mas pelo menos esse não é temporal, porque a equipe foi e daqui um ano chega, então tá bom. Quando deu um ano, falou: agora vamos fazer o treinamento linguístico e vamos, porque a turma já está lá no Amazonas. O meu pastor de Tupã, que eu era um missionário da minha igreja, falou assim: olha, só tem eu e Ana para fazer o curso linguístico, eles não podem dar a matéria agora, então eles nos chamaram para ir para lá, para ficar ajudando eles lá, e depois
Aí a gente faz o curso no outro semestre para continuarmos. Ele disse, não. Em uma das minhas férias, ele já havia me convidado para retornar à igreja para ser um pastor auxiliar dele. E eu disse, não, eu sou missionário, eu vou para a tribo. E ele respeitou. Mas quando houve a primeira procrastinação, e agora a segunda, que eu teria que ficar mais 6 meses aguardando lá em Anápolis, ele falou, não, volta para a igreja. Em vez de você ficar ajudando lá, me ajuda aqui. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente se move na velocidade da nossa obediência. Sempre soube respeitar a autoridade sobre a minha vida. Disse sim, senhor, mas eu fui contrariado. Pergunto para minha esposa, fiquei 6 meses na igreja contrariado, não revoltado, não em rebeldia, fazendo com excelência tudo que me dava a mão para fazer, mas lutando com Deus, porque eu não conseguia entender o porquê daquele não. Sempre fui um líder, eu formei a equipe que eu formei foi, e o líder ficou. E eu liguei para professor do seminário, eu liguei para missionários, eu liguei para todo mundo para tentar achar uma razão e um porquê desse momento. Eu comecei a ouvir de pessoas de dentro da igreja, do tipo, ué, você não falou que ia para a tribo, o que você está fazendo aqui agora? Nem pastor eu era, eu estava lá por uma vontade que não era minha, eu estava lá por obediência e ouvindo crítica da igreja. Então quando você ouve o teu não, saiba que tem alguém aqui pós-graduado no mínimo em ouvir não. Se você está revoltadinho com Deus pelos nãos, saiba que esse pós-graduado em não, meu irmão, está aqui para te contar um testemunho de que vale a pena ficar com aquele não de Deus do que tentar enfrentá-lo. Durante aqueles 6 meses, eu ouvindo as críticas, alguns dizendo, por que você não fica? E outros dentro da igreja, olha, onde já se viu, você falou que ia ser missionário, e crítica na minha cabeça. Eu fui orar, e o que aconteceu em 6 meses, eu não queria nem ser ordenado pastor. Então o meu pastor na época disse, então você vai ser um missionário auxiliando o ministério pastoral. Eu falei, tá bom esse título. Em 6 meses, os jovens explodiram. E no final daqueles 6 meses, meu coração estava explodindo. Porque eu comecei a testificar na prática que o meu chamado era pastoral e não missionário. E eu percebi que aquele não de Deus, que parecia um não temporal, era um não definitivo, porque os sonhos que ele tinha para mim eram outros, os propósitos eram outros, porque a perspectiva dele era muito maior. Você pode falar assim, mas e tadinho dos índios? Eu enviei muitos para os seminários, auxiliamos muitos missionários, tanto em Tupã, quando eu estava, depois eu fui ser pastor em Campinas, e até quando eu cheguei aqui. E o alcance foi muito maior. A perspectiva de Deus é maior do que a nossa. Depois de 6 meses, então eu entendi que meu chamado é pastoral. Me preparei, fui ordenado. Minha ordenação não foi igual a gente faz aqui não. Minha ordenação teve o concílio examinatório. Mais de 35 pastores, por um sábado inteiro. Não foi um sábado, foi um dia da semana. Com o examinador de todas as teologias que você imaginar. E aí tinha aqueles pastores que queriam provocar um outro, que tinham opiniões divergentes entre eles, e queriam provar em mim a visão dele. Rapaz, mas pensa um negócio, mas graças a Deus fui ordenado, passei no concílio com salvas de louvor. Porque todas as minhas respostas foram dadas com embasamento bíblico. E nenhuma das respostas que eu dei com embasamento bíblico puderam ser contestadas. E ouvi-lhe mais uma comprovação do porquê daquele não de Deus. Passei 6 anos trabalhando ao lado do pastor que me ordenou. Foram anos incríveis, aprendi tanto, nunca tivemos uma rusga sequer. Como eu disse,
eu nem queria ser pastor presidente. Eu só falava assim: se um dia você sair daqui, porque pastor Batista, ele recebe convites, e ele sai de uma igreja para outra, e falou: se você for, você já sabe que quando for para uma outra igreja, você tem que já pleitear um outro lugar para mim. Eu quero continuar andando contigo. E de novo vem um não de Deus. Na minha cabeça eu seria um pastor auxiliar para o resto da minha vida. Estava feliz, eu estava realizado com aquele trabalho, com aquele alcance. Mas outro não se manifesta. E de repente eu me vejo em Campinas, porque eu dizia: nunca vou para a capital, nunca vou para São Paulo, sou um caipira do interior. E daqui a pouco estou lá em Campinas, uma metrópole. Sabe com quem que eu fui trabalhar? Com aquele pastor que eu queria bater nele. Você acredita nisso? Diante de Deus. Verdade. Me chamou e fui trabalhar com ele. Fiquei quase 2 anos trabalhando com ele. Quando no final de 2007, dessa igreja veio um convite para mim. Eu tinha 29 anos quando recebi um contato. Está aberto para o ministério pastoral? Eu falei assim: eu não posso falar que estou fechado. É o que a gente aprendia com o pastor Batista. Viemos. Depois de 2 meses me chamaram de novo, só que agora para passar por uma entrevista. Fui entrevistado pela liderança dessa igreja, pastor Eliezer na época se fazia presente. E veio o convite então para assumir essa igreja, a primeira igreja batista de Araçatuba, onde me tornei pastor aqui, presidente, em janeiro, 9 de fevereiro de 2008. Acho que foi essa data, se não me falha a memória. Me mudei em janeiro, em fevereiro tomei posse. A convicção que eu tinha é que tudo ia fluir de uma forma tão extraordinária, porque foi assim em Tupã, foi assim em Campinas. Foi algo incrível. Por onde eu passei, fiz irmãos, amigos, deixamos marcas e fomos marcados. Falar que eu queria vir para Araçatuba, na verdade, eu não queria muito não. Achei a cidade muito quente. Mas eu tinha no meu coração de que eu iria fazer um ótimo trabalho. Porque a outra igreja de onde eu saí, disseram assim, alguns de lá: olha, se um dia o pastor daqui sair, onde você estiver, nós vamos te buscar. Então na minha cabeça, eu iria fazer um bom trabalho. E eu iria receber o convite e retornaria para aquela igreja. Porque eu não gostava de capital, mas eu aprendi a gostar. Ana também. Mas logo em 2008, no início, muitos nãos começaram a pipocar. E tudo começou a fluir numa direção contrária do que eu imaginaria que aconteceria. E eu por muitas vezes me vi ajoelhado no sofá do meu gabinete, chorando. E não foram poucas as vezes que eu pedi perdão a Deus, porque a conclusão lógica que eu tinha era: não é possível estar no centro da vontade de Deus e passar por tanto problema. Eu devo ter culpa em alguma coisa. É como os amigos de Jó. Essa era a visão que eu tinha sobre mim mesmo. Eu não estava em pecado, mas eu tinha uma acusação na mente, tipo assim: não era para eu ter vindo. Eu não deveria ter aceito. E porque eu aceitei esse convite, então as coisas não estão fluindo. Irmão, era um caos. Depois do 3º mês, um caos. E eu falava: Senhor, me perdoa, eu não deveria ter vindo. Perdoa, eu não deveria ter vindo. Deus, por intermédio de um profeta, Dene Bonilha, trouxe uma palavra na metade do ano, junho, julho, num café para pastores, num hotel aqui da cidade. Eu fui convidado e ele trouxe uma palavra sobre a minha vida. Foi eu quem te trouxe. Eu nunca tinha dito isso a ninguém, nem com Ana. Não queria deixar o coração dela ansioso, saber que o marido estava em crise. Ninguém. Eu não orava isso nem em voz alta. Eu orava isso em lágrimas, ajoelhado no meu gabinete, com porta trancada. E aquele homem começou a falar tudo aquilo que eu orava a Deus em secreto.
E ele falava para mim, e eu caído de joelho, ele com a mão na minha cabeça, ele falava: fui eu quem te trouxe para cá. Eu tenho planos de te fazer prosperar. Muitos do que hoje te fazem chorar saberão que eu sou Deus na tua vida. Muitos deles retornarão e te auxiliarão naquilo que eu tenho para fazer nessa cidade, nesse país, nessa região. Ele falou tantas coisas. Eu vim aqui para te dizer que os nãos de Deus são nãos de amor. Ele sabe qual é o teu limite. E Ele diz: você nunca será tentado além do seu limite. Ele sabe quais são as suas debilidades. Então aquilo que Ele confia a você, Ele sabe que você dá conta, se você se colocar debaixo da capacitação dEle. Então, um cerne de tudo isso qual que é? Clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, vocês me acharão. Mas tem um detalhe: tem que me procurar de todo o seu coração. Eu quero orar com vocês nessa manhã. Meu Deus, eu poderia compartilhar tantos outros nãos que eu recebi de Deus. Todos já sabem uma das minhas paixões. Lazer, quais eram? Qual era a minha moto? Todos sabem. A moto, não é? A moto. Deus falou: não. Eu falei: mas Senhor, é a paixão de uma vida. Ele falou: não. E eu entreguei. Quantos anos depois? 16 anos depois. Eu estou com isso muito selado no meu coração. Ele vem e me presenteia com a mesma moto que era minha, que eu doei. Uma pessoa numa outra cidade foi comprar essa moto. E Deus falou para essa pessoa: você vai devolver essa moto para o meu filho, que é dele. Não é uma moto parecida, é a mesma moto. E quando ele chega na minha casa e entrega essa moto, eu caí em prantos, não pelo valor da moto monetário, mas por ver um Deus de detalhes, que quando emite um não, não é porque Ele te odeia, não é porque Ele quer te castigar, é porque Ele quer te guardar. E ao passo que alguns não são definitivos, este não eu estou discernindo que foi temporário. E algumas pessoas, homens e mulheres de Deus, pastores, começaram a me mandar alguns recados dizendo: pastor, me veio um apontamento, e desta experiência eu sinto Deus dizendo para você que aquele tempo do não cessou. E eu vejo um Deus de detalhes trazendo algumas coisas. De fato, minha cabeça hoje é outra. Eu tenho um motivo pelo qual naquela época Deus falou não para mim. E hoje eu e Ana estamos abertos para este não que se transformou em sim. E quem sabe para agora, num novo momento, aproveitar e curtir de uma forma muito mais maravilhosa, incrível. Porque Deus não quer apenas cercear você de prazeres. Escute-me, jovens, você que ainda não é casado. Quando Deus fala espere o casamento, não é porque Ele não quer que você experimente as delícias da intimidade sexual, é porque Ele quer que você de fato experimente o que Ele preparou para você no seu módulo incrível. E não naquilo que o diabo fez, deturpando o que Deus criou. Quando Ele fala ainda não, esse não de agora, que é a fornicação, não é um não definitivo, é ainda não. E quando você conhece o caráter de Deus, você então em Deus tem força para segurar, aguentar, porque o verdadeiro amor tudo espera, tudo suporta, tudo aguarda. Só tem uma forma de você conseguir assimilar tudo isso que eu estou te falando, é sendo cheio. Quando a tua carne governa, você não consegue entender isso. Vai na contramão dos sentimentos. Mas quando é o Senhor, pelo Espírito do Senhor,
Então isso flui de uma forma tão gostosa e natural. E aquilo que parecia um castigo, na verdade, se torna um cerco de blindagem de amor. E você começa a entender este não. E o que parecia algo tão difícil e pesado, falar não, hoje é um prazer, é uma alegria, onde você oferece isso a Deus em sacrifício, como aroma suave. Mas a gente começa a aprender que ninguém ganha dele na generosidade. E quando menos você espera, Ele age, Ele provê e transforma o não em sim. E o momento quando o sim chega é um momento perfeito. Não poderia haver outro momento melhor. Esse momento do sim é um momento onde não vai atrapalhar os planos dele para você, nem impedir o teu avanço nas perspectivas, nos propósitos que ele tem para a tua vida. Mas para crer nisso, tem que ser pelo Espírito. É onde o Espírito de Deus testifica no teu espírito. Hoje, em nossa live da madrugada, eu liberei sobre os que estavam lá uma unção nova, fresca. Esse é o ano de uma nova unção. Eu recebi essa nova unção. E eu estou impartindo esta nova unção. E uma das características desta nova unção é uma fome excomunal por mais de Deus. Ao ponto de, quando ouvirmos o não, nos alegrarmos, apesar de querermos ouvir o sim. Essa plenitude vai tomar conta da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Mas eu li, você tem que desejá-lo, você tem que ansiá-lo, você tem que clamar a Ele, você tem que orar a Ele, e você tem que buscar a Ele, e tem que ser de todo o coração. E eu termino fazendo essa pergunta: quantos aqui estão com fome e sede por mais do Espírito Santo de Deus? Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Quantos nesta manhã querem ser renovados? Quantos nesta manhã querem receber esta visitação, essa nova unção de Deus para os seus próximos passos, para os seus próximos dias, meses, anos? Quantos de vocês? Deixa eu te dizer algo, igreja. Enquanto você vem, não era para eu estar hoje de manhã aqui. Não. Na minha agenda já há meses. Era para eu estar hoje em nossa extensão em Itabuna, na Bahia. A nossa igreja lá está completando 10 anos do pastor Ariel. E essa celebração já estava marcada, e a visita minha e da bispa para pregarmos desde sexta, sábado. Estaríamos indo para lá na sexta-feira de manhã, chegando sexta à noite, e eu já estava com o cronograma das atividades da sexta, do sábado, do domingo. Já estava tudo certo. Comecei as lives na segunda-feira. E aí foi assim uma batalha espiritual muito intensa. Quanto mais os milagres, mais os testemunhos iam aflorando, mais a minha saúde foi se debilitando. Ao ponto já de na quarta ou na quinta-feira, eu já não tinha mais, quinta-feira eu não conseguia sair de casa, não tinha mais forças. E eu pegava o voo na sexta de manhã. Eu nunca, em todo o meu ministério, desmarquei um compromisso de agenda na vida por motivo de saúde. Nunca desmarquei. Nunca. Eu rodei o mundo. Viajei para Japão, Coreia, para Europa, Estados Unidos, para onde você... Nunca, Chile. Nunca desmarquei um compromisso. Quase todos os estados do país eu já fui pregar, já participei de conferências. Nunca, já viajei doente, já viajei com dengue. Uma vez eu fui para o Mato Grosso, eu estava com dengue, com dor. Já viajei, nunca desmarquei. Dessa vez foi a primeira. Eu então mando um recado para o pastor Ariel dizendo: eu não sei o que falar para você, mas eu não tenho condições de sair.
eu não tenho condições de viajar. Claro, ele é um filho querido, compreendeu. E eu mesmo, diante desse não de Deus, eu fiquei perguntando, não como um menino mimado, mas eu comecei a falar: Senhor, há algum propósito nisso? E na quinta-feira piorou, e na sexta-feira minha saúde piorou. Mas piorou mesmo. Muito. Eu tinha forças para fazer a live, e eu procurava dar o meu melhor nas lives, você que está acompanhando. Mas hoje foi tão nítido, tão claro. Deus fechou essa porta. Eu acabei de mandar um vídeo para os meus filhos lá de Itabuna, pastor Ariel, ele está passando nos cultos, onde eu e Ana nos comprometemos, o quanto antes iremos lá com eles. Mas eu sei que esse tempo, esse não de Deus, tem a ver com algo que Ele está fazendo nestas lives, tem algo a ver com o que Ele está liberando hoje sobre vocês. Essa nova unção está disponível, família, creia. Receba, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Estenda suas mãos como de quem de Deus recebe, e clame a Ele de todo o seu coração. Pai, eu te agradeço por esse domingo. Te agradeço pelos nãos que o Senhor já derramou sobre a minha vida. Eu sei que por muitas vezes eu fui esse menino mimado sem entender o porquê. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu podia enxergar o teu amor, o teu favor, a tua preocupação em querer nos ver vivendo algo sobrenatural e maior. Hoje, quando os nãos aparecem, eu já consigo discerni-los. Eu já consigo celebrar os nãos quando o Senhor envia, sabendo que o Senhor sempre tem algo maior, melhor preparado para nós, ou até mesmo uma simples blindagem sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor derramou sobre a minha vida essa unção fresca, nova, uma unção que ela é renovada todos os dias. E eu, ó Deus, com todo o meu coração, eu quero liberar sobre meus filhos espirituais essa nova unção. Em nome de Jesus, visita-os, 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 porque estão clamando a Ti, estão orando a Ti, estão buscando de todo o coração. Pai, aquele que tem fome será saciado, que tem sede vai ter o de beber. Então, Pai, em nome de Jesus, toca cada coração, cada vida, cada mão levantada, cada joelho dobrado, cada lágrima agora que é derramada, ó Deus, em clamor a Ti. Os que de igual forma estão na comunidade online também assim, pedindo, clamando, recebendo, em nome de Jesus, visita-os. Uma porção nova, fresca, um óleo fresco agora sobre estes corações. Uma paixão por mais de Ti. Senhor, há aqui marido e mulher que nunca oraram juntos, que vão a partir de hoje orarem. Ter um tempo em família, orarem uns pelos outros. Pais e filhos, aqui há pais que talvez por vergonha, porque não foram acostumados, mas que nunca impuseram suas mãos, nunca pegaram óleo e ungiram seus filhos, mas que a partir de hoje, com essa unção nova, vai começar a fazer isso de forma contínua. Tu vai pegar o óleo e vai ungir teus filhos, vai profetizar sobre os teus filhos. Há muitos aqui que quando ouvia o não entendia, e até paralisava, e chegava a pensar que o Senhor era um Deus que tinha filhos prediletos, porque olhava ao lado e via outros irmãos avançando. Mas hoje você compreendeu que o não de Deus é cheio de amor. Você ouviu que o teu bispo até hoje ouve nãos de Deus, e que o teu bispo aprendeu a agradecer a Deus pelos nãos. Que existem nãos que são definitivos quando se trata de pecado, mas existem nãos que são temporais. Tudo isso você aprendeu hoje, e eu quero declarar que essa nova unção vai ajudar-nos a colocar tudo isso em prática, e vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, a tua casa, a tua família, teu presente, o teu futuro.
Ore pelos teus filhos. Ore por seus pais. Ore para que a presença de Deus seja cada vez mais latente e pujante na tua vida. Estas mãos são mãos ungidas. Você é árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes. Suas folhas não murcham. Você dá fruto na estação certa. E onde você colocar as tuas mãos prosperará. Eu te abençoo para que você vá e dê muitos frutos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as ricas consolações do Santo Espírito vos sejam compartilhadas hoje e para todo sempre. Aleluia. Amém. Eu amo a sua vida. Eu quero dizer que é uma honra e um privilégio pastorear vocês. Eu quero dizer que essa unção será renovada todos os dias da nossa vida. O melhor da nossa história ainda está para acontecer. Fiquem na paz do Senhor.